vamos voltar a falar sobre eleições 2026, vamos falar de políticas, mas agora nós vamos sair aqui do Distrito Federal, nosso quadradinho, e vamos lá para Minas Gerais. Vamos falar sobre o deputado federal Nicolas Ferreira, porque ele deu explicações sobre o aumento do seu patrimônio, que cresceu 10.488% em 4 anos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Como a gente sabe isso? Porque agora eles estão ali fazendo seus registros de candidaturas e nós conseguimos acessar, viu? Eu, você, toda a população, porque isso é livre. Mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é o nosso coordenador, né? O diretor, na verdade, da sucursal de Minas Gerais do Metrópolis, que nós estamos também lá em Minas Gerais, Rafael Veleda. Oi, Veleda, boa tarde para você. Estamos juntos novamente. Estou vendo o Veleda mais do que estou vendo a minha mãe, hein? Boa tarde, Veleda. Oi, Marília. Pois é, né? Nesse momento que a gente chama de a Copa do Mundo do jornalista de política, a gente se vê bastante, né? A gente cobre bastante a eleição e é como você estava falando, né, Marília? A transparência, mas é uma coisa muito útil, né, para o cidadão acompanhar aí os gastos públicos, né? A gente hoje em dia consegue acompanhar quanto ganham os políticos e servidores e principalmente no caso dos parlamentares, das pessoas que são eleitas, a gente consegue acompanhar como eles gastam o dinheiro, para onde vão as emendas, como eles gastam verba de gabinete e tudo, e nas eleições a gente consegue comparar quanto o patrimônio deles variou de uma eleição até a outra, em mais tempo, e no caso do deputado Nicolas Ferreira, né, um deputado bastante popular aqui de Minas Gerais, cresceu bastante, né? Passou de 36 mil em 2022, da última vez que ele se candidatou, para 3,8 milhões agora. Daí ele deu explicação porque que ele teve esse pulo aí no patrimônio dele em 4 anos, porque assim, de 4 anos para cá o meu patrimônio não aumentou isso aí tudo não, até que eu queria, sabe? Não sei se o seu ficou assim, nesse valor elevado. É, fica bastante em evidência, né, Marília? Porque a gente sabe que os políticos não têm os gastos que a maioria de nós tem. Por exemplo, é, transporte, alimentação, moradia, são coisas que os políticos recebem auxílios bem generosos, para usar uma palavra. O Nicolas falou que prosperar não é crime se não for roubando dinheiro público, se for trabalhando duro, e explicou que existe, segundo o que ele avalia, um engano nesse valor de 3,8 milhões, porque ele declarou um apartamento que ele comprou para a família dele, mas que está financiado. É um apartamento que, segundo ele, custa 2 milhões 230 mil e que ele está pagando em 35 anos, então ele não pagou nem 5 anos ainda. Ele trouxe um vídeo, né, para as redes sociais dele, que começa com uma projeção dele mais velho, né, dele com mais de 60 anos, ele falando, eu vou estar assim quando eu terminar de pagar o meu apartamento, e aí sim eu vou ter esse patrimônio. Aí, mas mesmo se a gente tirar 2,2 milhões, sobra mais de um, né? Aí ele fala que são atividades profissionais, que ele tem uma escola de inglês para cristãos, que ele aplica o dinheiro dele e que os ganhos dele são todos honestos. Ele também tem ganhos com as redes sociais, né? A gente sabe que ele tem milhões de seguidores e os vídeos dele são monetizados, então ele acaba tirando algum ganho das visualizações, dos likes. E aí ele explica que é isso, é o trabalho honesto, a popularidade dele e saber gastar o dinheiro, né? Saber não gastar, no caso. Mas, segundo ele, tudo honesto, Marília. Melhor do que o Veleda falando, vamos ouvir o deputado, né, dando essas explicações sobre como houve esse aumento, né, no seu patrimônio. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais e a gente vai acompanhar. Sabe quem que é esse cara aqui? Sou eu, quando eu finalmente terminar de pagar minha casa. Exatamente. O que eles esconderam, né, de você aí nessa manchete é que mais da metade desse valor é de financiamento, ou seja, que ainda falta para eu pagar. E eu só termino daqui 35 anos. O restante
é o meu salário de deputado que eu apliquei, eu administro para poder render. Eu tenho empresa, sim, a maior escola de inglês para cristãos do Brasil, dou palestra sobre comunicação, tenho plataforma sobre política, espiritualidade, tenho 3 livros lançados, minha rede social me dá condição de eu ter essas boas iniciativas. E não tem nenhum centavo disso de Odebrecht, a minha esposa não tem contrato milionário com o Master, eu não veio de rachadinha, eu não roubei aposentados. Então, assim, eu faço isso até mesmo para poder me resguardar dos processos que a esquerda move contra mim, né? Porque falar a verdade hoje custa e custa muito caro. E o meu salário de deputado não paga isso. E eles usam exatamente para poder tentar calar minha boca, me pressionando financeiramente, mas não vão. Então, assim, não tem um porquê eu ocultar meu patrimônio. Eu teria vergonha era de ter uma bolsa de 27 mil reais e declarar só 15. Ou ser o presidente da República, meu patrimônio diminuir. Imagina, o cara que não administra nem a grana dele vai conseguir fazer isso com o país? Se bem que tem a Janja, né? Aí dá para entender o gasto. Então, assim, a todos que tentaram usar isso contra mim, muito obrigado. Só me deram mais uma chance de mostrar quem eu sou. E diferente da esquerda, que acha que não dá para enriquecer honestamente sendo político, é porque eles pressupõem que todo mundo é bandido e corrupto igual eles. Mas eu não sou eles. E eu nunca vou ser. Então não há nada de errado em prosperar, crescer, construir patrimônio com trabalho honesto. O errado é enriquecer as custas do dinheiro público e da corrupção. Então, assim, eu espero chegar aos meus 65 anos, né, mais próspero e, se Deus quiser, com a minha casa quitada. Então, assim, teste de idoneidade total. Obrigado mesmo. É isso, né, Veleda? Ele fez a publicação ali de uma imagem dele mais velho, mas é o que a maioria dos brasileiros fazem, né? Para poder ter uma casa própria, porque a gente sabe que não é tão simples, né? A maioria dos brasileiros fazem aí esses financiamentos de 30, 35 anos, 40 anos e que Deus ajude a pagar. Veleda, temos outros patrimônios que está dando o que falar aí em Minas Gerais, né? Eu queria que você pudesse trazer para a gente aí os principais pontos. Minas Gerais, que é um colégio eleitoral muito importante, a gente está de olho em Minas já tem um tempinho aí e é importante ficar de olho nesses candidatos. Conta pra gente, Veleda, por favor. Pois é, Marília, estão saindo aqui aos poucos, né? A gente fica dando, atualizar lá no Divulga Candi, que é onde saem as contas dos candidatos e seus patrimônios. E temos dois candidatos a governador, 3 candidatos a governador, na verdade, que já declararam aí os seus bens. 2 deles declararam que não têm bens. Um deles é o Ben Mendes, do Missão, é um advogado aqui de Belo Horizonte, bastante popular nas redes sociais, ele falou que não tem nada. E a outra pessoa é o Túlio do... Cadê? Só um segundo. Do PCB. Ele é professor e aí a gente não se surpreende tanto, né? A pessoa do Partido Comunista do Brasil e professor não conseguiu acumular patrimônio até agora. Temos também o Matheus Simões, o atual governador, Marília. Ele tem um pouco mais de patrimônio, ele declarou aqui 2,4 milhões e caiu o patrimônio dele de 4 anos para cá. Não muito também, mas não é um patrimônio assim que chame tanta atenção. A gente está esperando alguns bem maiores. Tem uns empresários enormes aqui em Minas que vão se candidatar a deputado federal e estadual. Então, a gente vai trazer aí nas próximas edições alguns patrimônios na casa dos bilhões aqui para mostrar aos candidatos. Eu apostaria que aqui em Minas a gente vai ter alguns dos candidatos mais ricos do país, Marília. Tomara que essa riqueza chegue aí para você também, né, Veleda? Tô mandando aí pensamentos positivos. Aqui na nossa tarde nós temos aqui o do sobrinho da Dilma Rousseff, né, que ele saiu de 100 bens e foi para mais de 78 mil reais declarados. Aí a gente vai continuar acompanhando, né, porque todo dia ali eles vão fazendo registro, até sábado, dia 15, eles fazem esses registros de candidatura. Para a gente poder